Olá para você, eu sou Larissa e esse é o Prosa em Família. Quem acompanha nosso canal sabe que nós somos duas, né? Regularmente eu e Ludmila, minha irmã, fazemos o canal juntas, mas a gente continua seguindo as orientações dos epidemiologistas, dos virologistas, dos infectologistas e estamos obedecendo ao isolamento social. Então, cada uma está na sua casa e alternadamente a gente vai produzindo o vídeo aqui de forma individual. Então, essa semana sou eu e vocês. Muito bem, eu quero perguntar aí para cada um que está atravessado por esses tempos de isolamento, que está em casa, nas relações domésticas intensificadas, eu quero saber se vocês têm percebido o parceiro ou a parceira de convívio de vocês atuando, agindo de um jeito mais reclamão, mais preguiçoso, mais grosseiro. Isso está acontecendo aí na casa de vocês? Muito bem, esse fenômeno ele pode ter várias explicações. Uma delas, e que é a que eu quero discutir aqui com vocês hoje, uma dessas explicações é apresentada por um psicólogo infantil chamado Anthony Wolff. Qual é a tese que ele desenvolve? Ele desenvolve uma tese dizendo que no nosso estágio de desenvolvimento, na nossa curva desenvolvimental, no nosso ciclo, a gente tem aí dois funcionamentos diferentes, dois eus, que vão se desenvolvendo à medida em que a gente se relaciona com o mundo, em que a gente se lança no mundo. Então, o primeiro funcionamento, o primeiro modo de funcionar do nosso self, ele vai chamar de eu bebê, ou baby self. Né? Esse é o nome que ele dá. Como é que funciona o baby self? O que é o modo baby self? É quando a gente age querendo o cuidado do outro, né? Por isso ele vai chamar de bebê, ele vai dar esse nome, porque tem a ver com dependência, tem a ver com solicitações, tem a ver com reclamações, tem a ver com aquela preguiça, tem a ver com não tomar iniciativas, né? Então esse seria o baby self ou o eu bebê. Então todos nós vamos funcionar no modo eu bebê da nossa vida infantil, do nascimento, até o final da vida adulta, durante todo o ciclo desenvolvimental. O que ele vai explicar é, à medida em que a gente amadurece, a gente tende a ter uma prevalência de um outro funcionamento que ele vai chamar de mature self, né? Ou eu maduro. Então, a nossa tendência é, à medida em que a gente amadurece e fica adulto, a gente vai tendo a prevalência de um funcionamento do self maduro, do eu maduro. Na adolescência, por exemplo, a gente tem aí um período bastante peculiar, né? Porque além de toda a questão cultural que envolve ser adolescente num país como o nosso ou no Ocidente, a gente tem questões neuronais, a gente tem questões cognitivas, a gente tem questões ligadas à estrutura do cérebro. Então, o adolescente, mais particularmente, vai sentir muito essa transição do eu bebê para o eu maduro. Porque o adolescente ainda quer cuidados, ele ainda deseja, especialmente estando no ambiente doméstico perto dos pais dele, ele deseja ser cuidado, ele reivindica a atenção, ele quer mobilizar o ambiente à volta dele, mas ele também quer ser independente. Ele não quer ser reconhecido como uma criancinha chorona, ele quer ser independente. Mas ele está então num dilema constante entre esses dois modos de funcionamento do self. Quando as relações são intensificadas no nível doméstico, a gente tem a prevalência do eu bebê. É exatamente nesse momento em que a gente se sente seguro, em que a gente está perto das pessoas que mais nos amam, que são os nossos pais. Então, é nesse contexto que o nosso eu bebê é ativado. E aí não depende de você ser criança, adolescente ou adulto. Isso vai acontecer com todos nós. Quando a gente está perto daqueles que mais nos dão segurança do amor, do carinho, do cuidado, a gente ativa o nosso eu bebê. No caso do adolescente, especificamente, imaginem que então esse eu bebê está ativado o tempo todo, mas ele próprio está brigando para não depender dos cuidados paternos, dos cuidados parentais. Então você vai perceber aí que às vezes ele tá mais grosso, ele tá impertinente,
ele age de uma forma agressiva muitas vezes com os pais, porque lá dentro dele essa briga está acontecendo. Então isso na adolescência acontece de forma regular, né? Eu vou colocar aqui um normal, mas lembrando que o normal tem a ver com um conceito convencionado de normalidade e tem a ver com a frequência com que um comportamento acontece, tá? Então nós vamos entender que na adolescência esse comportamento é normal porque ele acontece com regularidade e frequência na maioria das famílias. O que a gente tem num período de quarentena é uma situação em que todo mundo, ou a maioria de nós, vai funcionar quase que como um adolescente. Porque a gente vai estar no ambiente doméstico, onde o nosso eu, o bebê, é ativado, o nosso baby self é ativado, mas a gente vai estar numa briga, porque a gente não quer ser tratado, nenhum adulto quer ser tratado como criança. Então nós vamos nos comportar de forma muito parecida, segundo o Anthony Wolff nos apresenta, né? Essa é a tese dele, essa é a ideia que ele está defendendo. A gente vai funcionar às vezes de um modo muito grosseiro com quem a gente ama, com as pessoas que estão no nosso ambiente doméstico, que estão convivendo conosco intensificadamente, porque quando a gente está na vida regular, numa vida de não isolamento social, essa ativação do eu bebê, ela acontece às vezes aos finais de semana, aos feriados, e depois a gente volta a ter uma prevalência do self maduro, né? A vida adulta nos chama para isso. Mas estando em isolamento social, nós vamos ter uma convivência intensificada. A convivência doméstica é a convivência principal para a maioria de nós, a não ser aqueles que realmente têm trabalhos essenciais e que têm que sair de casa, mas fora isso a maioria de nós está em casa e, portanto, estamos em tese com o nosso eu bebê ativado. E por isso muitas vezes estaremos reclamões, estaremos preguiçosos, estaremos grosseiros. E ao mesmo tempo estaremos empreendendo uma briga para não funcionar assim, porque a gente não quer ser visto como alguém independente, né? Então quase que é um momento, o Anthony Wolff diria, que muitos de nós podemos aí estar funcionando como adolescentes, né? Então qual é a possibilidade de manejo que a gente tem de uma situação dessa? Voltamos a falar aí dos limites, que é uma coisa que a gente já tinha discutido em vídeos anteriores. Então, se o seu parceiro de convívio tá meio chato e ele é adulto, sinalize isso para ele. Se ele é adulto, você tem que sinalizar para ele voltar ao funcionamento maduro e entender que, bom, por mais que esse eu bebê ou este baby self esteja ativado, todos ali estão na mesma condição, né? Então, se o seu parceiro de convívio tem reivindicações a fazer, você também tem. Então, vocês vão ter que entrar numa negociação. Se você tem que manejar essa situação com adolescentes ou crianças, a recomendação aqui de manejo que o Anthony Wolff vai nos dar, vai nos trazer, é fazer o que você tem que fazer, dizer o que você tem que dizer e depois não insistir mais, porque quem vai insistir é a pessoa que funciona a partir da ativação do baby self. Você pode perceber, por exemplo, que um adolescente ele é bastante insistente naquilo que ele quer. Uma criança é bastante insistente naquilo que ela quer. Então ele vai dizer, para manejar da melhor forma, ao invés de você entrar num bate-boca e correr o risco de ter o seu baby self ativado também, e aí ninguém ganha a briga porque ela é eterna, você deve voltar para o seu eu maduro, para o seu mature self, né, que ele vai chamar aí no texto. Você deve voltar para esse funcionamento, colocar os limites, dizer o não que você tem que dizer, ou dar a explicação que você tem que dar e encerrar o assunto. Tem um momento em que a negociação entre dois baby selves, ela não é mais possível. Você não tem como negociar, porque essa negociação vira uma insistência eterna. Aqui, ó, falando nisso, ó, baby self aqui reclamando. Essa é a Lola, esse chorinho que vocês estão ouvindo é da Lola. Ela reclama o dia inteiro e a gente não sabe do que. Mas estamos aqui, ó, eu e Gabi, né, a minha esposa, estamos aqui mantendo a não negociação com ela. A gente mantém os limites, porque se deixar, ela quer carinho na barriga o dia inteiro. Obviamente que eu sei que isso não se compara com uma relação entre humanos, né? Tô fazendo uma brincadeira aqui, mas para dizer para vocês, tem um momento em que se você também ativar o seu baby self, vocês vão simplesmente entrar num cabo de guerra. Então,
Se é um adulto, lembre a esse adulto que ele precisa voltar para o funcionamento maduro e entrar numa negociação com você, porque os dois aí têm reivindicações e têm desejos a serem apresentados. E se for uma criança ou adolescente, a negociação ela deve ser encerrada no momento X, quando você perceber que você não vai ceder mais ou que você não pode ceder mais. Então, a possibilidade aí é de encerrar o caso, porque senão você corre o risco do seu baby self ficar ativado e vocês entrarem numa briga que não acaba nunca. Bom, se você tem comentários, se você tem dúvidas sobre isso, escreve aí embaixo, né? Conversa conosco. A gente tá aí ainda pedindo que vocês mandem sugestões de temas, o que você quer discutir, o que está te angustiando, independente de ter a ver com o momento ou não. Conta pra gente o que passa aí no seu coração, tá bom? Vem prosear com a gente, espero semana que vem. Um beijo!